Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Com grande alegria que estamos aqui, mais uma vez, para estudarmos a palavra do nosso Deus. E hoje nós estaremos refletindo sobre o capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos estudando esse livro já há algumas semanas. E hoje nós estaremos aqui refletindo sobre os versos 1 ao 13. Então eu vou ler com os irmãos esse texto para que nós possamos aí fazer a nossa reflexão. Diz assim, a palavra do Senhor: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Queridos, antes de analisarmos esse texto, alguns pontos importantes que eu gostaria de estar destacando, convém nós fazermos uma reflexão sobre aquilo que nós já vimos desde o capítulo 1. O apóstolo Paulo, ele vem falar sobre as bênçãos que Deus fez à igreja. Esse plano maravilhoso de Deus e como Jesus Cristo veio ao mundo e pela sua obra na cruz, ele derramou o seu sangue por nós, e através dessa obra nós somos salvos. E também nós somos selados com o Espírito Santo, todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Então Paulo vem falar um pouquinho ali nos versículos de 3 a 14 do capítulo 1 sobre essa bênção, sobre esse plano de Deus, e esse plano que envolve, na verdade, ali toda a Trindade, Deus Pai, Jesus, Filho e o Espírito Santo de Deus. Algo maravilhoso, queridos. E daí, nos versículos 15 a 23 do capítulo 1, Paulo ele faz uma primeira oração aos seus leitores para que eles pudessem compreender essa revelação, que eles tivessem essa consciência da esperança desse chamamento por parte de Deus, da riqueza da glória ali da herança dos santos e da suprema grandeza do seu poder para conosco que cremos. E essas bênçãos, queridos, elas são tão profundas que nós temos que pedir ao Senhor que nos ajude a compreender. Então ele fala
desse poder extraordinário de Deus que foi exercitado ali em Cristo Jesus e que fez de Cristo Jesus o cabeça da igreja. E logo no capítulo 2, queridos, que nós estudamos nas duas últimas aulas, Paulo ele vem falar também aqui da graça de Deus. Mas ele fala desta graça de Deus em pelo menos dois momentos. Ali, do versículo 1 ao versículo 10 do capítulo 2, ele fala que a graça de Deus alcançou a todos, mesmo com nós estando mortos em nossos delitos e pecados. Olha só aqui o versículo 5 do capítulo 2. Ele diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Aí no versículo 8, ele continua essa ideia: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, queridos, esse é um primeiro momento que Paulo fala aqui da graça de Deus. A graça que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, e agora, mediante a fé, nós somos salvos. Não pelas obras, mas sim pela fé, porque é graça de Deus. E na segunda parte do capítulo 2, aqui dos versículos 11 ao 22, que nós vimos na aula passada, Paulo ele vem falar que essa obra de Cristo Jesus, essa graça de Deus concedida, ele acabou com uma separação que ali, naquele momento, existia entre judeus e gentios, fazendo de todos um único povo em Cristo Jesus. Então a parede ali que existia entre judeus e gentios, Cristo ele encravou na cruz. Então, dentro desse plano de Deus, de Jesus ter um único povo, ele se refere aqui também a um novo homem. Então Deus estabeleceu esse plano, um novo homem, né? A igreja. E ele fala que esse novo homem tem algumas características de cidadãos pertencentes à família de Deus. E ele fala aqui no final do capítulo 2 que nós somos um edifício edificado no qual Deus vem morar em nós. Olha só o versículo 21 aqui do capítulo 2, ele fala: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então nós somos esse edifício, e nós somos um edifício fundamentado, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo ele é a pedra angular, a pedra de esquina desse edifício. Então olha que coisa maravilhosa. Então ele fala que esse edifício ele está bem ajustado e ele cresce para templo santo do Senhor. O Senhor vem morar em nós, e nós somos edificados nisso, com Jesus sendo a pedra angular e nos fundamentos ali dos apóstolos e dos profetas. Aí, queridos, nós vamos agora para o texto. Então Paulo conclui, fizemos uma recapitulação, onde Paulo ele traz todas essas bênçãos, né? Fala da graça de Deus. E aqui no capítulo 3, queridos, a gente vai ver que a partir do verso 14, nós vamos estudar na próxima aula, Paulo ele começa a fazer uma segunda oração para aqueles irmãos. Só que aqui
do versículo 1 ao versículo 13, ele faz uma pausa, ele abre um parênteses e ele se lembra de explicar por que ele estava preso. E ele soube ali que aquelas pessoas, aqueles irmãos, eles estavam desanimados. Então ele fez questão aqui de dar uma pausa e para falar, explicar para eles qual era o motivo dele estar preso. Então, aqui no versículo 1 desse capítulo, ele começa assim, olha só. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então, por esta causa, queridos, qual era a causa a que Paulo se referia? Então, nós temos que voltar um pouquinho aqui na aula passada e nós já conseguimos perceber qual era esta causa pelo qual ele estava ali preso. Nós sabemos que Paulo, ele escreveu essa carta, ele estava preso ali em Roma. Ele escreveu essa carta, a carta aos Colossenses, aos Filipenses, Filemão, são as cartas conhecidas aí, as cartas da prisão. Né? Então, a causa, queridos, é o fato dos judeus, né, de Paulo estar pregando aquele que se refere aos mistérios, aquela revelação, de os judeus não serem o povo exclusivo de Deus. E ele estava dizendo que Deus chama todos, povos de outras nações, através de Jesus Cristo, pela fé. Então, pela fé, nós nos tornamos um só povo. Então, Paulo estava pregando ali, na verdade, a igualdade de gentios e judeus, um povo espiritual, né, unidos pela fé em Cristo Jesus. Então, ele fala que esse é o motivo, né, dele estar preso, porque Deus o havia escolhido e colocado como pregador de um mistério não revelado ali no Antigo Testamento, mas que agora ele está sendo revelado pela vinda de Cristo e a chegada dos apóstolos, inclusive ele. Então, queridos, foi por pregar esse mistério que Paulo estava preso. E no final aqui desse texto, a gente vê que ele fala assim, olha, não é motivo de desânimo, mas sim é uma honra estar preso por este motivo. Então, a partir daquele momento, queridos, que Paulo teve aquele encontro ali na estrada de Damasco com o Senhor Jesus, ele havia entendido que Jesus era o Messias. Quando Jesus se revelou a ele, ele entendeu que a salvação era exclusivamente pela fé, tanto para judeus como para os gentios. Todos, ele vem dizer que todos estamos condenados. Então isso provocou nos judeus uma revolta muito grande. Aquilo, né, caiu como uma bomba. Então eles acusavam ali Paulo de provocar tumultos e sedições. Então eles fizeram de tudo para até dar fim na vida do apóstolo Paulo, mas não conseguiram. Mas a insistência foi grande, a perseguição ao apóstolo Paulo foi muito grande e que ele acabou sendo preso. A gente sabe que ele esperou ali, ele foi preso por 2 anos em Roma, esperou, ele apelou para César, ele aguardou o julgamento, ele foi solto ali uma primeira vez, depois ele foi preso novamente uma segunda vez, e lá por volta do ano 66 depois de Cristo, o apóstolo Paulo foi decapitado. Aí, queridos, então ele explicou aqui, né, ele levou os seus leitores aqui a entender qual era a causa. E um outro ponto, queridos, é que a gente sabe que a igreja ela crescia muito naquele momento, no primeiro século. E por isso aqui no versículo 2, ele diz o seguinte, olha só,
se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. E então ele passou ali por aquela igreja há uns anos atrás e com certeza tinha ali pessoas que nunca tiveram um contato com o apóstolo Paulo e, como eu disse, a igreja vinha num crescimento. Então ele diz assim, olha, eu estou preso por essa causa e eu creio que vocês tenham ouvido. Mas ele coloca um detalhe para nós aqui, que é uma preocupação, e isso era importantíssimo, ele está colocando aqui para aqueles irmãos. Olha só, ele fala assim, no versículo 2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Quando ele fala aqui dessa questão da dispensação, ele explica que de fato é alguma coisa, aquilo que ele estava pregando, aquilo que estava chegando ao ouvido deles, era alguma coisa que tinha origem em Deus. E por que isso era tão importante, né, queridos? Porque aquilo ia na contramão de tudo que se sabia naquela época acerca de Deus. E o que se sabia naquela época, né? O que aqueles irmãos sabiam naquela época acerca de Deus? Que Israel, os judeus ali, era o povo eleito, eles tinham as promessas, através deles viria o Messias. Então, isso era importante Paulo dizer, que olha, isso que vocês ouviram, tá, veio de Deus. Tá? Então não veio do apóstolo Paulo, mas veio de Deus. Aí ele continua, aqui no versículo 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Aqui no versículo 4. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Aí olha só no versículo 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Então ele fala assim, olha, o que vocês ouviram ali não é algo de mim não, é algo do Senhor. E vocês podem perceber, né, quando vocês leem esse relato, vocês podem perceber que essa compreensão do mistério de Cristo é uma questão divina. E que antes estava oculto. Ele diz assim, que aquilo tudo era por um tempo e que desde o início o plano de Deus era que outras nações também fossem incluídas. Aquilo tudo era oculto, essas coisas, das nações, né, de todos os povos serem incluídos, né, num único povo. E ele fala que esse mistério ele foi revelado, mas antes ele estava oculto. Ele estava oculto e agora foi revelado através da vida do apóstolo Paulo e dos profetas. E quando, queridos, aqui, quando que Paulo, né, pegando Paulo, quando que ele recebeu essa revelação? A gente vê lá no livro de Atos que no próprio caminho de Damasco, Paulo ele teve um encontro com Jesus e ali, né, naquele relato a gente vê que Jesus escolheu, né, como um vaso escolhido por Jesus e convinha que Paulo sofresse pelo nome de Jesus e seria um vaso escolhido para levar a mensagem do Evangelho para os gentios. Então, Paulo ele já começou a ter esse entendimento ali, na estrada de Damasco, e no livro de Atos também a gente vê que pelo menos 3 vezes Paulo ele faz esse relato, né? Ele faz esse relato, que Cristo lhe apareceu e o constituiu como seu emissário e sua testemunha para as nações.
e importa que ele sofresse por isso. Então, queridos, é isso que ele vem dizer aqui nos versículos 3, 4 e 5. Tá? E o que provocou, queridos, o que há nessa mensagem do apóstolo Paulo, nessa revelação que provocou tanta revolta ali entre os judeus? A gente vê isso aqui no próprio versículo 6. Então esse mistério revelado, que ele fala, que esse mistério que estava oculto, que foi revelado, então essa revelação começou a causar a revolta. E quando a gente fala de mistério, tá? Quando Paulo se refere aos mistérios aqui, manifestados pela revelação, então a gente não, esse mistério não significa a morte de Cristo, ali a morte de Cristo na cruz, a vinda de Cristo, a sua ressurreição, não significa nada isso. O mistério aqui, a que Paulo está se referindo, era o efeito do que Cristo fez na cruz. Esse efeito a que Paulo estava pregando, que era o mistério revelado, causou toda essa revolta. Então, qual seria isso? Qual seria esse efeito aí? Cristo veio, ele morreu, ele cumpriu a sua missão, e o efeito foi abrir o caminho para que todos, pela fé, fizéssemos parte do povo de Deus e recebidos por ele mediante ao perdão de nossos pecados. Então, isso causou revolta, e ele fala aqui no versículo 6, olha só, ele fala assim, então ele vem falar que esse mistério, antes oculto, e foi manifestado aos filhos dos homens através pelo Espírito Santo, através dos apóstolos e profetas, e aqui no versículo 6 ele vem falar qual foi isso, o que foi isso, qual foi esse mistério. Ele fala assim, a saber que os gentios são cordeiros unidos no mesmo povo e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então isso estava causando essa revolta toda ali entre os judeus. E é interessante, queridos, quando o apóstolo fala aqui no versículo 5, que noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens esse mistério, ou seja, em outras gerações não foi dado a conhecer pelos filhos do homem. Deus havia guardado isso em segredo, mas nós sabemos que havia algumas indicações. A gente percebe que havia algumas indicações disso que estava em oculto. Logo em Gênesis, a gente já vê essa indicação. Lá em Gênesis 12, 3, quando Deus chama Abraão, ele faz uma promessa para Abraão. Ele fala que Abraão, para ele sair da sua parentela, da sua terra, e faria de Abraão uma grande nação, iria abençoar Abraão, engrandecer o nome de Abraão. E aqui no capítulo 12 de Gênesis, no versículo 3, o Senhor diz assim, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Então a gente já vê essas indicações, essa promessa de Deus lá em Abraão, em Salmos também, a gente vê alguns Salmos, lá nos Salmos, louvai a Deus todos os povos, gentios, louvai a Deus. Nos profetas, lá em Isaías, quando Deus diz que eu fui chamado para um povo que não era meu povo, e todos os dias estendi as minhas mãos a um povo rebelde, a um povo que não conhecia o meu nome, há de me louvar. Então, olha só, a gente já começa a ver essas indicações lá no Pentateuco, no livro de Salmos, nos profetas, lá em Malaquias também, o Senhor diz, grande será o meu nome entre todas as nações. Então, olha que coisa maravilhosa, queridos. Então, aqui, quando o apóstolo falou que no versículo 5, que ele fala que esse mistério estava oculto, que Deus assim o quis, mas já havia indicações. Mas, infelizmente, os judeus eles não compreenderam. Mas já havia essas indicações. Eles pensavam que era o povo exclusivo de Deus. Então eles não se atentaram a essas indicações. Fato é que causou essa revolta toda, quando Paulo começou ali a pregar essas bênçãos, esse mistério, que somos coerdeiros mediante a fé em Jesus Cristo. Então isso causou essa revolta toda entre eles. E também, queridos, essas indicações lá ao que Paulo se refere, do Antigo Testamento que estava no culto, ele também fala que agora, aqui ainda no versículo 5, que esse mistério foi revelado a ele e aos profetas e aos 12 aos apóstolos, se referindo aí aos santos apóstolos, aos 12 apóstolos. E naquele momento todo, quando ele chama a atenção aos seus leitores, para que eles percebam, porque para que eles compreendessem esse movimento, que não era só ele que estava ali revelando, pregando essas bênçãos, que somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo, tanto judeus quanto gentios. Então a gente vê isso ali, naquele momento também, quando ele fala aqui dos apóstolos e dos profetas, há divergência aqui entre os estudiosos em relação aos profetas, mas a maioria entende que esses profetas são aquelas pessoas ali junto aos apóstolos, que também estavam tendo essa mesma revelação e assim estavam propagando, pregando a palavra. Só para a gente reforçar essa questão, a gente vê que o próprio Senhor, ele trabalhou na vida do apóstolo Pedro, judeu, e ele lutava muito com essas questões, e Deus ali, num certo momento, lá em Jope, quando ele estava ali no terraço, aguardando ali para fazer a sua refeição, o Senhor, através de uma visão, mostra a ele, numa visão que ele tem, o Senhor faz descer ali todos os tipos de animais, quadrúpedes e tal, e fala, olha, Pedro, mata e come. E aí Pedro falou, não, Senhor, como é que eu vou comer um animal? Eu não posso. Ou seja, a minha religião não permite. Entendeu? Então, eu não posso comer esse tipo de coisa. Então, para vocês verem que o Deus já começou a trabalhar, a quebrar essas barreiras em Pedro. No entanto que, no mesmo momento ali, Cornélio, o centurião de Roma, gentil, já estava tendo também essa visão revelada pelo Senhor,
E nessa visão, o anjo pediu para que chamasse Pedro. Aí Cornélio pediu para que uns homens fossem até a casa de Pedro, então Deus estava preparando tudo. Deus falou, Pedro, vão chegar aqui umas pessoas, tal, você vai atender sem hesitar. E assim aconteceu. E quando desceu lá, Pedro falou aquilo para Deus, de matar, para que Pedro matasse ali os animais e comesse. Pedro falou, não posso. Aí Deus questionou, Deus ele repreendeu Pedro, não torne impuro aquilo que eu torno puro. Então chegou ali aquelas pessoas, aí Pedro ouviu, atendeu ali o pedido do Senhor, foi até a casa de Cornélio, e ali a gente sabe o que aconteceu. Quando Pedro chega lá, então Cornélio já estava esperando, e aí Pedro começa a ter essa compreensão, essas barreiras, elas começaram a ser quebradas ali na vida do apóstolo Pedro, esse mistério, esse entendimento. Então Pedro entendeu que naquele momento a mensagem deveria ser pregada também para aquele gentio, não era só para os judeus, não. Porque Deus tinha um plano também na vida daquele homem. E, no entanto, Pedro começa a pregar o Evangelho, e o mesmo acontecimento lá em Atos 2, na descida do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, aconteceu ali na casa de Cornélio. Então o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas, eles falaram em línguas, e aí o apóstolo Pedro também começou a ter essa compreensão. E ele teve um problema, porque depois que ele fosse voltar para Jerusalém, ele teria que explicar tudo isso. Mas observem que o apóstolo Paulo vem falar aqui que tudo aquilo que eles estavam, o motivo pelo qual ele estava preso, que aquilo veio de Deus, vocês têm ouvido. Só que isso não está saindo só de mim, isso não é só eu que estou tendo essa revelação, mas os apóstolos e os profetas também. Então aqueles irmãos já começaram a fazer essa associação. Olha só, de fato Paulo não está louco, não é coisa da cabeça dele. Aí, queridos, nós estamos aqui já indo para a parte final, e a gente aí Paulo aqui nos versículos de 7 a 11, ele vem falar aí do seu papel nisso tudo. Qual que era o papel de Paulo aí nisso tudo? Ele diz assim, do qual fui feito, versículo 7, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então, aqui Paulo que fala que o seu papel é que ele foi escolhido, ele foi separado por Deus para ser um ministro, um servo. Ele foi chamado para um favor de Deus, segundo a operação do poder do Senhor. E aí ele fala que dentro desse papel que ele tinha tão importante, ele fala que ele se considera o menor de todos os santos. Olha só no versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então ele fala, olha, eu me considero o menor de todos. Queridos, aqui muitos dos teólogos têm o seguinte entendimento, por Paulo se considerar o mínimo de todos. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele perseguiu os cristãos, ele consentiu com a morte de muitos cristãos. A gente vê lá em Atos, ele estava presente na morte de Estevão. Então isso
ele carregava tudo isso junto com ele. E ele se considerava aqui o menor de todos. E ele fala que ele era o menor e foi dado essa graça a ele. Então, ele sendo o menor, ainda assim Deus deu essa graça dele pregar aos gentios esse mistério, essa revelação de Deus que nós já comentamos aqui nessa aula. E o que Paulo pregava, queridos? Olha só, aqui no versículo 8, então me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, queridos, Paulo pregava isso. Tem muitas coisas, queridos, do amor de Deus, desse plano maravilhoso que nós não conseguimos compreender. O próprio apóstolo fala aqui, me foi dada essa graça de compreender, tamanho era o amor de Deus em Cristo Jesus. Olha só, ele fala aqui, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, ele pregava isso. E segundo, aqui ele fala também como Deus, através da vida dele, do apóstolo Paulo, como Deus administrou. Então Paulo estava pregando aí essas riquezas incompreensíveis e de como Deus administrou esse mistério através dos séculos. Olha só, isso tudo estava sendo ali revelado para o apóstolo Paulo, para os profetas, para os santos apóstolos. E qual era o teor ali, queridos? Que Cristo era o Messias, o Salvador dos gentios. Essa compreensão, queridos. E para que tudo isso? Queridos? A gente vê aqui nos versículos 10 e 11, diz assim, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para que tudo isso, queridos? Esse era o propósito de Deus, que ele estabeleceu já lá na eternidade. Deus, ele traçou esse plano de estabelecer o seu povo, um povo santo, um povo com cidadãos, não havendo separação, o seu povo através da igreja. E a gente vê isso aqui no versículo 10, olha só, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, e através da igreja ele fala multiforme, de muitas faces, a beleza, A gente percebe que o diamante ele é belo porque ele tem, o que faz dele belo é porque tem muitas, ali você vê aquelas muitas faces, aquelas faces que tornam ele belo, ele, brilha em determinados pontos das faces. Então é isso que torna o diamante belo. E também aqui ele fala que isso foi traçado por Deus e pela igreja, essa sabedoria, essa revelação, o Senhor quer que seja conhecida, e será conhecida também dos principados e potestades dos céus, aqui se referindo aos anjos. Os anjos, eles
vão começar a compreender a beleza desse amor, dessa salvação, né? E eles, né, eles talvez não compreendam a questão, né, de como Deus perdoa ali os homens caídos, os homens que pecam, e não tem esse mesmo efeito para os anjos caídos. Mas aqui fala que é pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida também pelos principados e potestades dos céus. Eles vão olhar e falar assim: nossa, como Deus é maravilhoso, a sua obra ela é perfeita. Por quê, queridos? Porque tudo isso, no versículo 11, está dentro de um plano, né, eterno. É um propósito de Deus que fez em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, queridos, e as implicações? Quais são as implicações aqui que nós temos, né? As implicações, nós temos esse acesso ao nosso Deus por amor, por misericórdia e por sabedoria. Então Paulo vem falar aqui: por tudo isso, olha só, por tudo isso eu estou preso. Por tudo isso. Então aqui diz o versículo 12 e 13, no qual temos ousadia com confiança pela nossa fé nele. Então as implicações, né? Nós temos acesso, como eu acabei de dizer, acesso a Deus por amor, misericórdia, sabedoria. E então ele fecha aqui no versículo 13, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então isso tudo, queridos, o fato de eu estar preso aqui, como eu acabei de dizer, o apóstolo Paulo, né, relatou, é motivo de glória. Ele diz aqui no final, que são a vossa glória. Então, queridos, nós podemos tirar aqui desse texto também algumas lições importantes que eu gostaria de deixar. E a primeira, queridos, a primeira lição que eu destaquei aqui é que o cristão tem que olhar para o mundo e ser ciente desse plano de Deus. O cristão, ele tem que olhar e estar ciente. As coisas que não acontecem, né? As coisas que acontecem, nada acontece por acaso. Tudo está dentro ali do controle de um plano de Deus. Tá? E esse plano, queridos, esse plano de Deus, ele foi revelado a nós. E esse plano maravilhoso está na palavra do Senhor. E a gente percebe que muitas pessoas estão perdidas, muitas pessoas se desesperam, não entendem algumas coisas, pelo fato de também não estudarem a palavra, não desejarem ter essa compreensão, mas está tudo dentro da palavra do Senhor. E essas pessoas acabam vivendo uma vida sem sentido. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas existe um sentido. E está tudo revelado, está tudo aqui na palavra do nosso Deus. O que mais nós aprendemos, queridos? Nós aprendemos que o que é a igreja. E aqui nesse texto, nós aprendemos aqui no final, né, que é pela igreja, né, será revelada essa multiforme sabedoria. Esse é o plano, a igreja ela está no centro do plano secreto de Deus.
ela reúne os povos pela fé. Ela reúne os povos pela fé em Jesus Cristo, para que nós possamos glorificar ao nosso Deus. É para a glória do nosso Deus. Então, queridos, e nós temos que entender que nós, cristãos, fazemos parte desse povo. Então, a importância da igreja. A igreja, ela está no centro do plano de Deus. É importante que nós compreendamos isso. E nós fazemos parte, queridos, disso. E não podemos deixar de falar, quando a gente se refere à igreja, de que a igreja ela não pode ser considerada como um clube onde nós apenas ali nos reunimos como nós fazemos aí num clube ou em qualquer outro lugar. Então, a igreja não pode ser levada dessa forma, ela não pode ser compreendida dessa forma. Nós nos reunimos por um único propósito. Nós nos reunimos aqui, como nós estudamos, por um único propósito, por uma mesma fé, para nos edificarmos. Lá o apóstolo Paulo também me fala isso, a gente se reúne com uma mesma fé para nos edificarmos enquanto corpo de Cristo, com essa missão de, através desse corpo bem ajustado, com Cristo sendo cabeça, revelar o Senhor para todas as pessoas. Eu vou ler novamente aqui o versículo 12. Eu fechei aqui a Bíblia, mas eu faço questão de ler a importância, queridos, aqui dessa compreensão que nós temos que ter, que a igreja ela está no centro ali dos planos de Deus. Olha só, aqui em Efésios capítulo 12, capítulo 2, 3, no verso 12, verso 11, desculpem. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Aí o versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida a todos, e também aqui, dos principados e potestades dos céus, é a igreja, queridos, a importância da igreja. Então essas são as lições preciosas que nós aí aprendemos hoje, e na próxima aula nós estaremos estudando o final desse capítulo. Que Deus nos abençoe e nos veremos aí numa próxima aula.